Boa tarde, amados ouvintes, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Encantado de Juan Fran, um programa que fala de amor, autoestima, alinhado ao universo holístico. Apresentado por mim, Juan Fran. E por mim, a taróloga Nili Navarro. Uma ótima tarde, amado ouvinte. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Exatamente. E nós estamos agora, um dia anterior ao Dia dos Pais aqui no Brasil, né? Como é mágico a gente comemorar a nossa raiz, a nossa essência. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o sagrado masculino, o sagrado de origem. E é muito importante você entender a magia do sagrado de origem. No Dia das Mães, a gente relembra muito o sagrado feminino. E hoje, que é uma véspera do sagrado masculino, né? Que é pai. Você não sabe como é difícil ser pai. Assim como é uma labuta ser mãe. Você não sabe o que é ser pai. Para aqueles que entendem o valor de ser pai. Não é, Nili? Com certeza, Juan. Eu imagino. Eu não sou pai, mas eu imagino a responsabilidade de você colocar aquela pessoa no mundo, de você transmitir para ela, e principalmente transmitir para ela, né, Juan, que você é um ser humano. Exatamente. Nada mais além de ser humano, e não um Deus que não vai cometer erros, que não vai cometer nada de errado, né? Exatamente. E tanto é que aqui está exposto o livro da Emília Santana, né? Constelação, né? Olha só, dê uma lida, ó. As leis. Constelação sistêmica familiar, né? As leis do amor. E a Emília, ela foi nossa professora de constelação familiar. E com ela nós aprendemos como é importante identificar o valor de ser mãe e de ser pai. E como nós estamos na véspera do Dia dos Pais aqui no Brasil, então precisamos lembrar que ser pai como ser mãe é desafiador. Concorda, Nili? Com certeza. Não é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque também tem aquela questão... Porque a gente, na constelação, nós analisamos a situação com o olhar do filho. Né? Mas quando a gente analisa com o olhar dos pais, do pai e da mãe... A gente vê que é uma responsabilidade muito grande, né? Você ser pai, você ser mãe, e você transmitir para aquele ser humano o que acontece no mundo, que para ele não se identificar com as coisas que não lhe pertencem, para ele seguir em frente, se mantendo fiel à sua essência, né, Juan? É bem desafiante mesmo. Exatamente. Com certeza. E se hoje você é filho, apenas filho, lembre-se que você está sujeito a ser um dia pai. E não é fácil ser pai. Porque não existe uma escola de formação de como ser pai. E o mais importante não é a história vivida, não é os erros e acertos do seu papai. Porque você pode ter sofrido algumas dores, tá? Tipo, ser abandonado, não ser reconhecido como filho e outras situações extremamente, sabe, que machuca, né? Dolorosas, que machuca. Mas o mais importante é entender que se fosse fácil, todo mundo faria dando risada. Ser mãe, ser pai, não é fácil, não é simples, é desafiador. Eu tenho 4 filhos. E olha, vocês não sabem como eu lutei para aprender a ser pai. Eu sofri demais com meu primeiro filho. A semana passada vocês conheceram meu filho caçula. Estava aqui o Nicolas Teles comigo. Se vocês, né, que acompanharam o programa. Foi um prazer inestimável. Na verdade, eu queria que os 4 estivessem aqui. Mas eu tenho que entender que cada qual tem a sua escolha, seu rumo, aquilo que ele se sente bem. Então eu não posso forçar, porque um dos segredos quando o filho vira adulto é entender
a dinâmica que ele vai seguir, a compreensão de mundo que ele adotou. É muito importante, concorda, Nili? Concordo plenamente, Juan. E você estava falando isso, Juan, eu tenho a visão do meu pai, né, com uma visão de filha, né? Eu tenho a visão do meu pai. E assim, a gente acaba cometendo muitos equívocos em julgar, em colocar, em até crucificar uma pessoa. É um ser humano. É um ser humano que ele vai cometer os erros e os acertos. Por exemplo, meu pai ele foi um pai de primeira viagem. Ele não tinha como saber todo o segredo do universo para criar uma filha e para transmitir tudo aquilo que ela precisava. Porque a criança, ela tem aquela questão muito sentimental, muito emotiva. E quando ela está começando a vida dela, quando o pai erra, se o pai erra, ela já pega aquilo como, algumas, né? Não vou generalizar, né, Juan? Mas assim, por exemplo, meu pai teve os erros e os acertos dele, mas deixou uma criança machucada lá atrás, que é minha responsabilidade tratar dela e mostrar pra ela o que ele fez, que ele foi um ser humano normal, como qualquer outro, como eu, que sou passível de errar quando eu tiver meus filhos, né, Juan? Eu espero não errar, mas talvez eu acabe errando. E aí eu vou tentando, com o tempo, eu vou aprendendo, vou pegando e vou seguindo em frente, vou me adaptando à realidade deles. Exatamente, né? Assim como é desafiador ser mãe, ser pai é maior ainda. Tanto é que muitos têm dificuldade de assumir quando a mulher fala, fiquei grávida, nossa senhora, você precisa ver o desespero da pessoa. Por quê? Ele não está preparado para ser pai. Porque ser pai é ser responsável por um ser, é ser responsável pela sua continuidade. E você que é filho, poxa vida, não julga a história do seu pai. Ele me abandonou, ele me jogou no lixo, ele me maltratou, ele me bateu, ele isso, ele aquilo. Amado, você que está ouvindo agora, entenda o seguinte, olha, se fosse fácil, todo mundo faria. Sim. Não é simples, você não está preparado nem para conduzir a própria vida, como mais cuidar da vida de um ser que está vindo para o mundo, né? Então, é muito importante você se conectar com a sua energia do sagrado masculino, que é o seu pai, tá? Não julgue ele, tá? Ele errou, acertou, ele é cachaceiro, pinguço, drogado, assassino. Ele pode ser a porcaria que ele seja. Essa é a história de vida dele, tá? É a história de vida. Não tem nada a ver com a energia do sagrado de origem. Essa é a história dele. Isso foi como ele conseguiu conduzir a vida dele. Ele me abandonou, tá? Foi como ele conseguiu conduzir a vida dele, te abandonando. Ele me chutou, ele me ofendeu, ele me bateu, ele isso, ele aquilo. Foi como ele conseguiu conduzir a vida dele. É muito importante você separar a conduta do seu pai com a energia do sagrado masculino. Porque se ele não tivesse feito amor com a sua mãe, você não estaria hoje neste plano, você não estaria hoje, inclusive se lamentando dele, sabe, com raiva dele, com bronca dele, com, sabe, depressão sobre ele, julgando ele, você não estaria hoje assim. E se você está assim, é porque você não acordou ainda para entender que você tem a liberdade de conduzir a sua vida da forma que se deseja. E você pode repetir o filme que ele viveu a vida dele, ou como você pode fazer diferente. É uma questão de escolhas, né, Nili? Com certeza, Juan. Eu tava achando engraçado que você falou exatamente isso. A gente tem, com a vida que os pais nos deram, a gente tem essa possibilidade de escolher diferente, de fazer diferente, de fazer igual também. E em muitos atendimentos que eu também faço, as pessoas percebem, as pessoas se dão conta que elas estão agindo como os pais ou como as mães, sabe? Como o pai, como a figura paterna. E eu acho interessante frisar, Juan, também no livro da Emília, que ela fala sobre a lei, sobre essa lei que rege a lei da ordem, a lei do equilíbrio.
O que acontece? A figura paterna, ela é importante para fortalecer o ser humano, para fortalecer você nas suas decisões, no seu poder de escolha, na profissão. Quantas pessoas a gente não vê, né, Juan, que não sabem para que lado ir no profissional? E aí, quando a gente vai ver investigar, o que acontece? É lá atrás, é a origem, é o que o Juan tá falando agora, é o sagrado masculino. É você não ter conexão com o sagrado masculino. Independente, é a mesma coisa que o Juan falou. Se ele te largou, se ele te abandonou, se ele pediu pra sua mãe pra tirar você, que ele não quer ter contato com você, que ele odeia você, que ele não quer ver você nem pintado de ouro. Mas aí vai entender o que esse pai tá pensando. Esse pai tá ligando você a alguma questão da família da mãe. Ele tem algum trauma com a mãe, que aí ele tá colocando você no meio do bolo. Você não tem culpa de nada, você não tem responsabilidade nessa questão, se for isso. Mas a sua responsabilidade é colocar aquela energia do sagrado feminino, do sagrado masculino, perdão, no seu coração. A força, o poder de decisão, o poder de escolha, você decidir e ver e analisar, até com racionalidade, né, Juan? Analisar, colocar cada coisinha no seu quadradinho, analisar com racionalidade e ver o que aquela pessoa sofreu, aquela pessoa, eu tô falando pessoa, pra você ver com um olhar de irmandade, de fraternidade. É você olhar aquele pai com um olhar fraterno, cristão, evangélico, com um olhar umbandista, com um olhar de irmandade, com um olhar religioso, com um olhar amoroso. É ter compaixão daquela alma e ver o que aconteceu pra realidade dele ser aquela e ele agir daquela forma. Exatamente, gente. É muito importante você separar a história do seu papai, a história, se ele errou, se ele acertou, é a história dele. Separa, se conecta com a energia. Não importa como foi a história dele, esse é meu pai. Gente, meu pai morreu, meu pai teve a história lá regrada dele, lá teve a história dele. Mas eu tenho muito amor pelo meu pai, porque meu pai... E eu que apanhei pra caramba, viu? Vocês nem imaginam. Gente, palmatória. Vocês não sabem o que é palmatória. Levar na mão cintada com a fivela. Vocês talvez não saibam o que é isso. Levei muita cintada de fivela, muita, sabe... A bolachada que a gente chama, bolachada com a palmatória de madeira maciça. Doía que vocês nem imaginam. E meu pai morreu. E até hoje eu tenho muito amor pelo meu pai. Porque meu pai, da forma que ele podia, da forma que ele sabia, ele me amou. Amou do jeito dele, do jeito que ele conseguiu amar. Então, eu estou muito conectado com meu pai, com a essência divina dele, não com a história de vida dele. Meu pai, de vez em quando, ficava bêbado. Meu pai morreu de câncer do pulmão de tanto fumar. Eu não fumo. Mas eu não fumo porque eu poderia também virar um viciado em cigarro. Eu poderia ter virado um viciado em cigarro, mas eu não virei. Sabe por quê? Porque eu não precisava seguir os passos dele. Ele morreu de câncer no pulmão de tanto fumar. Você fuma? Então você está sujeito a morrer de câncer no pulmão. Agora, eu poderia ter seguido essa história dele. Eu repetir o filme dele. Tipo, imitá-lo. Eu poderia ter imitado. Poderia ser, sabe... errôneo em alguns atos. Eu poderia ser errôneo, mas eu decidi não fumar. Então, alguns hábitos que eu tenho é inverso ao que meu pai teve, porque ele morreu. Morreu de câncer no pulmão. Inverso. Agora, fica tranquilo. Eu amo meu pai incondicionalmente. Eu amo meu pai. Eu amo minha mãe. E como é dia dos pais, é por isso que eu estou falando dos pais hoje. Do pai, principalmente do pai. Eu amo meu pai incondicionalmente. Ah, ele errou muito, viu? Fica tranquilo. Ele errou, acertou. Ele tinha alguns vícios e às vezes quando ficava bêbado. Cigarro, então, eu fumava até demais. Mas essa é a história dele. Separa a história do seu pai. É a história dele. Ah, mas eu fui abandonado. Então, foi como ele conseguiu lidar com você. Ah, eu me bateu muito. Foi como ele conseguiu lidar com você. Ah, ele fez isso, fez aquilo. Foi como ele conseguiu lidar com você. Mas nós estamos falando da energia do sagrado masculino. Ame incondicionalmente seu pai e sua mãe. Ame incondicionalmente. Amar não significa aceitar a ideia que ele te passa, a informação que ele te passa. Eu não estou falando de aceitar. Se o que ele está falando não bate, hoje não é válido, hoje em dia não é válido, você não precisa aceitar.
aquela visão que ele tem de mundo. Mas amar o sagrado de origem é importante. Ame seu pai incondicionalmente. Porque eu amo meu pai. Meu pai me bateu pra caramba! E eu amo meu pai incondicionalmente. Concorda, Nili? Concordo, Juan. E o seu pai, você ama ele? Amo incondicionalmente, Juan, porque me deu a vida, eu posso fazer dela o que eu quiser, eu posso seguir pro caminho que eu quiser, eu posso tomar as decisões que eu quiser, porque eu tenho a minha vida hoje graças a ele. Principalmente graças a ele. Porque ele te deu um grande presente. Qual foi? Maravilhoso, a vida. A vida. Quer um presente melhor que esse, Juan? A vida. E o amado ouvinte, não é balela. Conheço o Juan, tenho contato com ele, e ele tem... É muito forte nele essa questão paterna. No curso ele não chorou, não colocou uma lágrima, porque pra ele tá muito resolvido o amor que ele tem pelo pai. E pela mãe. É essencial. Não, a mãe nem se fala, mas principalmente com foco no pai, não tem questão nenhuma pra resolver. Apanhei pra caramba do meu pai, velho. De fivela, viu? Apanhei muito. Mas o amor que eu tenho pelo meu pai é incondicional, porque eu aprendi... Ó, tá aqui o livro da Emília Santana. Não sei se você conhece Emília Santana. Maravilhosa. Procura esse livro aqui, ó. Constelação Sistêmica Familiar. As Leis do Amor, da editora Alfabeto. Procura esse livro e leia com muito carinho, para você entender como é importante você estar conectado com o sagrado masculino, amado ouvinte. E feminino. Com certeza, com ambos. Nossa, você vai ter uma explosão mental sensacional. É incrível as coisas que você descobre nesse livro. É assim, ó, é que nós já temos o curso, então a gente já lê com um olhar já com base no curso que a gente tem, na vivência, no aprendizado, na própria vivência de a gente aplicar a constelação nos nossos clientes. Agora, quando uma pessoa que é leiga vai ler esse livro, ela vai ter uma explosão mental sensacional. Eu indico para todos os meus clientes para ler esse livro. Exatamente. E agora nós vamos abrir o canal para a gente vai conseguir pelo andar da carruagem ouvinte, tá bom? Vamos abrir. Vamos abrir. Liga aqui no telefone do ouvinte, é 31710221 ou 32624490. Isso, enquanto a gente aguarda o primeiro ouvinte, é muito importante. Então, para falar com a Nili Navar, qual o e-mail? É nilinavar@gmail.com. E para falar com o Juan Fran, é contato@juanfran.com. Se você tiver dificuldade, acessa lá o carrossel da Rádio Mundial, procura lá nos comunicadores, Juan Fran e Nili Navar, que você vai achar o nosso portfólio, tá bom? O primeiro ouvinte, se quiser entrar em contato, fique à vontade, tá bom? É muito importante você entender a magia do sagrado de origem, né? O sagrado masculino e o sagrado feminino. Hoje, como nós estamos na véspera do Dia dos Pais, é muito importante você entender a diferença entre o comportamento, a história vivida do seu pai e a energia. O que é energia? Tudo bem, ele errou, ele acertou, mas ele é meu pai. Foi Sim. Ele que me deu a vida. Se não fosse ele ter feito amor, tudo bem, da forma mais estabalhonada que possa ser com a sua mãe, você não teria nascido. É muito importante você entender isto, tá? Não importa como foi, se foi de uma forma, sabe, romântica, igual a Romeu e Julieta, se foi de uma forma estabalhonada, mas ele fez amor com a sua mãe e você acabou nascendo. E hoje, você estando adulta, dono da sua consciência, você sabe agora que você pode fazer suas escolhas. Alô? Olá, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Com Maria, Lili. Com quem, perdão? Maria. Olá, Maria, tudo bem com você, lindona? Tô tentando deixar bem. Mas vai ficar, gatona. E como nós podemos ajudar hoje, Maria? Lindo, eu queria uma orientação, minha cabeça tá muito confusa. Com tudo, com a vida, com tudo. Gostaria de um direcionamento. Certo, mas qual é a questão principal do seu coração que tá mexendo muito com você, Má? É tudo em casa, filhos, marido, tudo. Compreendo. Maria, passa a data de nascimento, sua data de nascimento, por gentileza? 3/3/60.
Ok, enquanto a Nili ela vai fazer a leitura para você, que ela vai responder pela rádio, tá bom? É muito importante, Maria, assim, ó. Você tem que distinguir é perceber exatamente aquilo que está te incomodando. Incomodando no quê? A hora que você tiver a clareza daquilo que está te incomodando, então aí você tem que ver alternativas de solução, porque sempre tem. No que os filhos estão te incomodando? Ou no que o esposo está te incomodando? Incomodando de que forma? A hora que você tiver a plena clareza do que, aí vai aparecer as soluções. E as soluções sempre aparecem, porque é igual o símbolo, tá? Do preto e do branco. Lá sempre no branco tem um preto, no preto tem um branco. Porque sempre existe uma saída para que você possa corrigir essa história. Aquilo que realmente, de fato, está incomodando. Agora a gente vai te respondendo pela rádio, tá bom? Muito obrigada pela audiência, viu, Má? Vou te responder pela rádio, lindona. Obrigada. Pra Maria, o que aparece aqui nitidamente é uma influência enorme de várias situações familiares que estão realmente mexendo com ela. É questão do... o que tá te incomodando, o que vem do marido e dos filhos é uma infinidade de coisas. Por exemplo, o marido tá com questão financeira, os filhos estão com questão pessoais deles, e aí é uma infinidade de questões que estão chegando até você, e você, pela extrema sensibilidade que você tem, você acaba captando tudo e levando tudo pra você. E você acaba querendo carregar tudo nas suas costas. Mas larga tudo, gatona. A carta da montanha já diz, é a carta do pensador, é a carta para você tirar, sábio. É a carta do sábio. É para você tirar aquele tempo para você mesma. Se liberta dos problemas dos outros. O seu esposo, os seus filhos, eles têm os problemas deles. O que você pode fazer é reverenciar o destino de cada um. E você tá lá como suporte, assim, o que você precisar de mim, eu tô aqui. Mas não querer tomar frente, não querer... É isso que tá te incomodando mais, o que aparece aqui nas cartas, tá, lindona? O que aparece muito nas cartas, olha aí, a carta da lua, a sua sensibilidade toda. E vem da mãe. Gatona, não queira repetir a história da sua mamãe, tá? É porque assim, veio a árvore, raiz familiar. Abriu com a montanha, que a Nili acabou de falar, que é o símbolo do sábio. Parar pra avaliar, tá? Que é o símbolo do sábio. Aí veio a árvore e veio... A carta da espiritualidade. A carta da espiritualidade. Então, gatona, entre em contato com você, respeita o seu desejo. E veio a lua, então, não queira repetir a história da sua mamãe, exatamente. Tá? Observa isso, Vilma. Observe isso que o Juan falou. Observa a história da sua mãe e veja se você não está tomando tudo que ela tomava por você. As dores que não te pertencem. Tá, gatona? Tá bom? Muito obrigada pela audiência. Gratidão imensa, gatona. Bem, amados ouvintes, o programa é só 25 minutos, tá? Então já praticamente acabou, só temos mais do que 20 segundos. É só pra gente se despedir, ó. Entre em contato conosco, tá? É o código 11 98904 1020, é o nosso WhatsApp. Código 11 98904 1020. Dê uma oportunidade para você. Nós somos formados em constelação familiar e em coach sistêmico. Nós estamos habilitados a lidar com questões familiares. Entre em contato conosco, tá? contato@juanfran.com, nilinavar@gmail.com. Tá bom? Qualquer dúvida, entra no carrossel da Rádio Mundial e procura os comunicadores, procura Nili Navar e Juan Fran, tá bom? Gratidão imensa e namastê. Amada.